O Irã possui um programa nuclear desde os anos. Na verdade, é engraçado. Desde os anos 50, o Irã possui um sistema, um programa nuclear, inicialmente com a ajuda dos Estados Unidos, quando o Irã ainda era um grande aliado de Washington. Uhum. Esse programa deixou de existir depois da Revolução e a ascensão da República Islâmica. Nos anos 80, o Irã retoma isso e, com o passar dos anos, sobretudo a partir de 2000, intensifica a sua pesquisa, o número de centrífugas para enriquecer urânio, com a possibilidade de desenvolver armas nucleares. O governo nega, mas também não permite inspeções por parte da ONU. A capacidade de você ter armas nucleares é como uma garantia, uma garantia que te protege basicamente de uma intervenção militar. A partir do momento que você possui armas nucleares, é muito difícil o país te invadir. E o grande exemplo, e aquilo foi, em retrospectiva, um erro fatal dos Estados Unidos. Porque um dos líderes que abriu mão do seu sistema, do seu programa nuclear foi a Líbia. Em troca, recebeu um fim das sanções econômicas por parte do Ocidente. Em 2012, no meio de uma guerra civil da Líbia, os Estados Unidos iniciaram uma intervenção militar. Naquela época, nominalmente para proteger a população de uma determinada cidade que estava sendo sob ataque do Gaddafi. Mas isso se transformou numa intervenção para derrubar o Gaddafi, que subsequentemente foi morto. Se você é o Irã e olha isso, você fala assim, se o Gaddafi tivesse uma arma nuclear, aquilo não teria acontecido. A Ucrânia é outro caso. Quando a União Soviética colapsou, a Ucrânia tinha armas nucleares soviéticas dentro do seu território. E os Estados Unidos e a Rússia convenceram a Ucrânia de entregar suas armas nucleares. Se eles tivessem mantido suas armas nucleares, hoje não teria uma intervenção russa contra a Ucrânia. Porque você não invade um país que tem armas nucleares. É verdade, ou seja, o Enéas estava certo. Enéas. Bom, eu acho que aqui na América Latina é uma situação diferente, porque um país Nós não estamos tentando atacar o outro. O regime nuclear contém na sua essência uma profunda injustiça, porque a partir quando tinha 5 potências nucleares, houve um grande acordo porque havia uma preocupação com a proliferação nuclear. Porque, tudo bem, se todo mundo tivesse arma nuclear, ninguém ia invadir outro. Só que o risco de acidente, de roubo, de um grupo terrorista roubar sua bomba atômica, aquilo é tão caro e tão arriscado que houve um consenso, o Tratado de Não Proliferação, em que os países nuclearmente armados e a vasta maioria dos países sem bomba atômica disseram a forma mais segura de a gente lidar com isso é que alguns países têm, outros não têm. Os que têm prometem que em algum momento vão se desarmar, o que obviamente nunca vai acontecer, para a gente evitar uma corrida armamentista nuclear que pode levar a confrontos nucleares de altíssimo risco. O Ocidente. Então isso produz... Não, mas não só. A China é uma potência nuclear reconhecida, a Rússia também, a Inglaterra, a França, os Estados Unidos e, de forma meio tácita, Israel, Índia e Paquistão. Entendi. E todo mundo meio que sabe que a Coreia do Norte também meio que tem. Então, é um sistema não justo, mas funciona. E o grande sucesso do regime de não proliferação nuclear é ele ter evitado uma guerra nuclear. Depois, nunca mais teve o uso de uma bomba atômica depois de 45. É injusto? Funciona mais ou menos? Funciona. Então, apesar de que vários países já violaram. A Índia, por exemplo, tem armas nucleares, não assinou o Tratado de Não Proliferação, foi reconhecido como potência nuclear por parte dos Estados Unidos por interesses estratégicos de contenção da China. Então, o Irã, alguns até dizem que uma vez que o Irã anunciar que tiver uma bomba atômica, pode haver até uma pacificação da região, porque existe uma espécie de reconhecimento mútuo entre o Irã e Israel, que um não pode mexer com o outro. Mas pode não ser o caso. Pode ser que uma vez que os dois tenham uma arma nuclear, os dois
iniciam um conflito porque um país explicitamente quer acabar com a existência do outro. Então, aliás, um dos objetivos estratégicos da Arábia Saudita é ter armas nucleares também. Tanto que os Estados Unidos costuraram esse acordo de reconhecimento mútuo entre Israel e Arábia Saudita para meio que deixar a região mais ou menos em paz. E um dos elementos desse acordo foi que os Estados Unidos compartilhariam a tecnologia para o uso de energia nuclear com a Arábia Saudita. Não para desenvolvimento de uma arma, mas para ajudar a Arábia Saudita a se diversificar, um país muito dependente do petróleo, que está com os dias contados. Né? Daqui a 20 anos, esse não terá mais muito valor. Então, qual é o problema agora? O problema é que Israel acredita que tem uma janela de oportunidade para atacar o Irã enquanto não tiver essa bomba atômica. E tem gente nos Estados Unidos dizendo é agora ou nunca. Que é, obviamente, uma loucura, porque o Irã é um país grande, ou seja, um conflito militar entre Israel e Irã seria uma catástrofe para os dois lados, terrível. Isso antes do envolvimento americano. Então, minha preocupação agora é que Netanyahu se sente empoderado, matou a liderança do Hezbollah, isso é popular em Israel. E ele pensa assim, será que eu vou entrar na história, o meu legado vai ser ter derrubado o grande inimigo de Israel no Irã, porque eu consegui fazer isso porque daqui a um ano, na convicção de que daqui a um ano o Irã possui a capacidade militar e a partir desse momento a superioridade militar israelense de ter mais aviões, de ter sei lá o quê, não conta mais nada. A arma nuclear equaliza os dois. Ou seja, de certa forma, a capacidade militar americana e da Índia é igual. As duas são potências militares. Então, as duas têm a capacidade de aniquilar o outro. E a partir desse momento, é claro, em guerras convencionais você até consegue ter uma vantagem. Mas a partir do momento que você tem 100 ogivas nucleares, você consegue ter o que a gente chama de capacidade de ataque e de resposta. Isso quer dizer que um país pode te atingir nuclearmente, destruir sua nação, mas você antes vai poder responder e destruir outro também. E com essa capacidade que todos os países nuclearmente armados têm, porque eles escondem suas armas nucleares em todas as partes do território, alguns até em navios, para que quando houver o ataque, automaticamente tenha uma retaliação. Então isso que realmente me preocupa, eu confesso que, falando de mudar de opinião, né? Eu até uns 2, 3 semanas atrás, eu sempre pensei que o risco de que a guerra na Ucrânia pudesse escalar e levar a participação... Um troço maior, uma guerra mundial? Guerra mundial, vamos dizer, uma guerra entre grandes potências. Ou seja, guerra mundial, a América Latina sempre estará fora dessas guerras, e aliás é uma grande vantagem nossa. É verdade. Hoje de manhã participei de uma reunião com investidores e eles me falaram qual é a principal vantagem, por que eu devo investir no Brasil? Eu falei, cara, aqui não vai ter guerra, não vai ter tensão geopolítica. A América Latina é um porto seguro geopolítico. Aqui tem todo tipo de problema. Tem corrupção, tem crime organizado, tem sei lá o quê. Uma guerra não vai ter. Então, é muito difícil você ter um cenário em que o Brasil se envolve numa briga política ao ponto, por exemplo, de sofrer sanções dos Estados Unidos, sofrer sanções da China. O Brasil tem... Isso é um consenso entre direita e esquerda. Até o Bolsonaro, que falou muito mal da China, o comércio entre Brasil e China, durante o governo Bolsonaro, só aumentou. Então, assim, tem muita retórica, a esquerda fala mal dos Estados Unidos, a direita fala mal da China. Mas na hora H, o Brasil não quer se meter. E com razão, tá certo. Então, assim, guerra mundial seria uma guerra entre grandes potências, que, por definição, envolve o risco do uso de armas nucleares. Então, assim, eu sempre... Ali no Oriente Médio ali. Não, vamos lá. Então, só para concluir esse pensamento. Até recentemente, eu pensei que o principal risco para algo assim ocorrer seria a partir de um conflito na Ucrânia. Hoje, olhando essa situação, eu penso assim,
ninguém sabe em que pé está o programa nuclear iraniano. Se eu tivesse que apostar, eu acho que o Irã pode até ter a capacidade de produzir uma bomba, mas não possui a capacidade de colocar essa bomba num míssil para de fato lançar uma bomba atômica. Não possui. Isso são dois passos separados. Então, sabe desses testes de mísseis que a Coreia do Norte sempre faz toda hora? É porque eles estão tentando lidar com esse desafio tecnológico. E por incrível que pareça, eles vão conseguir graças à guerra na Ucrânia. Por quê? Porque a Rússia está comprando armas da Coreia do Norte a serem utilizados na Ucrânia, porque a Rússia precisa de armas, e em troca, o que a Coreia do Norte está pedindo? A tecnologia para botar uma bomba atômica num míssil. E a partir desse momento, a Coreia do Norte se torna não é mais um país vulnerável a qualquer atuação militar externa. Que coisa, hein?